Estamos de volta e na cozinha, que é o meu lugar preferido, que vocês já sabem. E dessa vez, mais uma amiga, essa do coração lá do Brasil. Gente, chefe há 11 anos, chefe das estrelas, chefe tudão, Lorena Bril! Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui com a gente, por dividir com a gente os seus sabores e os seus amores. Muitas dicas. Muitas dicas. Bate-papo. Com certeza. Lorena, que é a chefe das estrelas e tem aí no seu portfólio. Tem no seu portfólio muitos artistas, muitos clientes importantes, renomados. E ela hoje é uma personal chef. Além de ter muitos produtos, e-book, que a gente vai falar aqui no decorrer, né, não, Lô? Com certeza. Conta pra mim um pouquinho da sua experiência. Você é há 11 anos chef. E como que começou essa história? Bom, começou de uma forma inusitada, né? Eu vou tentar ser breve, porque eu não sabia cozinhar quando eu entrei na faculdade de gastronomia. Eu sabia bem básico, né? Grelhar alguma coisa, porque minha mãe saía para trabalhar e eu tinha que me virar em casa, como a maioria das pessoas. E eu estava querendo, né, mudar de profissão e eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu queria ter muito prazer e paixão naquilo que eu fizesse. E a gastronomia me inspirava porque eu via as pessoas cozinhando daquela forma, sabe? Amando. E eu pedi direcionamento de Deus para isso. E Deus me respondeu, eu entrei na faculdade contra todo mundo, porque a minha Imagina família... naquela época, né? Você vai fazer faculdade para ser Larguei cozinheira. publicidade para ser cozinheira. Então, meu pai falou, não, você não tem que fazer isso, você vai ficar a vida inteira atrás do fogão. Falei, olha, eu vou fazer e se Deus me respondeu, eu vou seguir. E aí, durante toda a minha caminhada na faculdade, eu fui aprendendo realmente a cozinhar, porque eu não sabia cozinhar realmente direito. E aí, dentro da faculdade, uma amiga me convidou para ajudar com receitas saudáveis, porque ela estava num projeto de emagrecimento, lá na época do Facebook. Uau! Lá atrás. E aí eu pegava o cardápio da nutricionista dela e começava a adaptar para aquilo que eu aprendia na faculdade. Só que, imagina, há 11 anos atrás não tinha essa expertise, né? Não falava tanto de alimentação saudável limpa de verdade. As pessoas não se preocupavam tanto com o bem-estar, né? Exato, a gente tinha uma outra visão do que era saudável. E aí eu comecei a pesquisar na internet, porque era a única coisa que eu tinha acesso, e eu comecei a entender que aquilo que eu entendia que as nutricionistas passavam não era aquilo que realmente fazia sentido para mim. E aí aquilo virou um desafio, na verdade. Eu queria transformar aquilo que eu aprendia na faculdade em algo saudável que fosse dentro da dieta dessa minha amiga. E aí foi onde eu comecei realmente, então dentro da faculdade já fui para esse caminho, eu não tive outro direcionamento, já segui para o ramo de alimentação saudável na faculdade. Que legal. Uhum. E aí hoje em dia você consegue dar uma consultoria para qualquer lugar do mundo, porque você Sim. dá consultoria online, né? E você tem um monte de e-book que a gente consegue comprar e ter acesso para ter uma alimentação mais saudável. Com certeza. Fala para mim hoje os seus e-books que a gente hoje tem acesso. Bom, a gastronomia você pode fazer de vários temas, mas hoje eu tenho online o Detox, Receita das Celebridades, a favorita das celebridades. Eu tenho só de frango, volume 1 e 2, tem vegetariano low carb, sopas, saladas e poques. Então, eu tenho vários segmentos, né, que a gente pode explorar. Tem um de lanche que tem mais de 60 receitas, então... Uau, isso aí é super legal para você que não sabe receber em casa, que não tem aquela ideia, né? E era um pedido muito que os meus clientes tinham, né? Na colação eu não sei, eu não tenho criatividade. Então eu coloquei aí bastante opção para não ficar muito repetitivo e não cair na rotina. E hoje você trouxe pra gente uma receitinha. Qual é a receita que a gente vai fazer hoje? Conta um pouquinho pra gente. É um salpicão de frango, uma receita bem brasileira, só que, né, reinventada, mais saudável. Chefe, né, minha gente? Ai, que chiqueza. Eu gosto de transformar essas receitas, a ideia de como elas são, né, crocantes, por exemplo, o salpicão é uma receita que a gente usa o que tem na geladeira, milho, ervilha, enfim. Então eu fiz uma adaptação para os legumes que são crus, para trazer essa crocância, que aí eu não estou usando a batata palha, que a gente usa no Brasil. E eu estou colocando um pouco de nuts, frutas secas para também trazer essa crocância. O molho aqui, a base de maionese, eu estou utilizando iogurte grego e iogurte com kefir, que tem os probióticos. Um franguinho desfiado, né, feito aí bem macio.
E a gente vai temperar com limão para trazer acidez, salsinha, e o tempero é livre, a gente pode explorar isso. Então vamos começar. E aqui nos comentários a gente vai colocar todos os ingredientes que a gente está colocando e as quantidades, para você aí em casa conseguir fazer e depois marcar a gente para dizer se deu certo esse sabor aí, né? Com certeza, mas então, importante. Bora começar, chefe. Você me bora ajuda? Começar, te ajudo. Ó, eu vou começar o seguinte, todas essa família das nozes, oleaginosas, é legal a gente dar uma tostadinha, porque elas têm óleos, então quando a gente aquece, ela fica mais saborosa, tá? Então, só me ajuda aqui, como é que eu vou ligar? Bebezuda, por favor, aqui, liga aqui pra mim o fogão. Liga aqui o fogão. Tu travou, eu acho. Travei? Travou? Ai, meu Deus, Tá lock, não sei o quê. Tá? Então Pera aí. segura. Segura. Isso. Agora eu vou pegar também aqui o sininho, porque... Vamos ver, né, gente? Peraí. Vai rolar Calma aí, um sininho esse aqui. ainda. Não, ele já tá. Peraí. Tu se trancou. Eu tranquei, então segura. Peraí. Agora foi. Vai. Calma aí. Vai, liga. Agora ligou. Isso. É esse. E aí, esse aqui. Isso. Ah, tá. Peraí, mas O ele fogão não- é meu e eu não sei ligar. Agora é esse aqui. Agora foi. Ê. Foi. Então agora a gente volta, corta, diretor, Editor. como é que volta? Eu vou colocar a imagem dos produtos, aí ela já fala que vai lá para o frigideiro. Tá bom. Só dessa parte, porque é uma produção. Tá. Gravando. Então agora você vai fazer o quê? Vamos começar. Isso, eu vou dar uma tostada nessas castanhas, como eu falei. Tá. E aí eu já comprei um mix que vem com frutas secas, mas você pode Você escolher pode fazer o seu fazer próprio o seu. mix também, né? Exato. É livre, gente. É livre. É livre. Aqui ela comprou já um que vem com bastante nuts, frutinhas secas. Sementes eu gosto de explorar também. Nossa, eu adoro essa semente de girassol. Também. Eu comia quando eu era pequena, que minhas irmãs iam numa padaria, chamava Gemel, acho, a padaria, lá na Vila Mariana. E a gente comia isso daqui tostadinho desde pequena. Sucesso, isso aqui me lembra infância. Não, eu amo. Depois que eu descobri a de abóbora descascada, então é vida. É vida, né? Meu Deus do céu. Porque ela dá uma cor linda também na receita. Exato. E fica crocante, né? E quais são os alimentos principais que você usa hoje numa dieta low carb? Bom, eu priorizo todos os alimentos que, né, de uma forma geral, ele tem menos açúcar e baixo carboidrato. É importante frisar que uma dieta low carb, ela não é no carb, ela é baixo carboidrato. Então eu tento... Já dá logo um pânico achando que não vai ter um carbo, né? exatamente. Então a gente prioriza esses alimentos que têm um baixo carboidrato. Então a ideia é usar a criatividade, né? Porque a brincadeira começa a ficar muito legal porque a gente precisa explorar a textura e a variedade dos mesmos alimentos sempre. Exato, porque senão você come aquela salada e você fala, ai, não gosto de salada. Mas também, querida, você come toda vez com o Todo mesmo dia, molho e todo dia a mesma coisa. não. Aí não dá. Não, o legal é que aqui nos Estados Unidos a variedade de alimentos é muito maior do que a gente tem no Brasil com relação a cores. Então, por exemplo, hoje eu estava na casa de um cliente que tinha um repolho tipo frisê, que parecia uma selga. Eu achei que era selga, ele falou, não, isso é repolho. Então a gente consegue explorar mais essa ideia dos legumes e das verduras, né? Baixo carboidrato, o valor é mais acessível, então a gente consegue fazer uma alimentação limpa, variada, bem melhor. E quando você tá pelo mundo afora, você tem muita diferença de alimento do Brasil, por exemplo, aqui agora que você tá nos Estados Unidos, você encontra muita diferença de um pro outro? Muita, sim. Aqui é muito melhor ou lá é muito melhor? Depende. Por exemplo, no Brasil, a gente é acostumado com alguns sabores específicos. Até eu te falei do milho, né? Então, Não, do milho ela tomou um susto, gente. Ela foi comer um milho aqui nos Estados Unidos e o milho é doce. Muito doce. Nossa, é muito doce. Eu falei, eu vou fazer um bolo, não vou precisar nem colocar adoçante, açúcar, não precisa nada. Então, assim, não é muito diferente, mas é porque o nosso paladar está acostumado com um determinado sabor. Então, a gente faz essa associação. Mas a variedade é incrível. Agora, as frutas do Brasil são mais saborosas. Muito mais. Muito Então, mais. isso eu senti diferença. São bem mais saborosas. E como que você adapta as refeições tradicionais? Porque você deve pegar cliente também que gosta daquele beabá do arroz e feijão, né? Sim, sim. E que não quer travado para comer um negócio. Como que você quebra isso? Como que você torna saudável e adapta o seu jeito na receita tradicional? Olha, se eu te falar que eu já peguei de tudo, realmente eu já peguei de tudo. Imagina. Eu tive uma cliente que eu contei, ela comia acho que 20 coisas. Ela não comia arroz, feijão, macarrão, não comia nada. Misericórdia. Então chegava uma hora que eu falava, olha, fica limitado você conseguir criar. Então o que eu faço, né? Se o cliente ele tiver algum direcionamento do nutricionista ou do médico, eu pego o que ele
pode comer, o que ele deve comer, com o que ele gosta de comer, tento cruzar as informações. Aí como é que é a sua rotina? Então vamos adaptar, se você come mais salada, se prefere coisa mais quente. Então a gente tem que usar isso. E eu sempre peço uma permissão de apresentar a minha culinária. Então quando o cliente fala o que eu não como de jeito nenhum, aí ele vai me dar uma relação do que ele come e do que não come. E eu peço uma licença poética para inserir alguma coisa sem que ele perceba. E ele falou que ele não gosta. Aí eu posso te apresentar de uma outra forma? Então eu faço isso dessa forma. E aí muitas vezes, assim, a maioria eu sou bem sucedida, já aconteceu de eu não ser bem sucedida. Não acontece, que eu falo pra pessoa, né? você não tem obrigação de gostar, mas pelo menos experimenta. Já tá bom. Já tá ótimo. Já tá ótimo. É. Eu falo isso com as crianças lá em casa. Ah, eu não gosto disso. Ok, primeiro você vai provar. Depois você vai me dizer se você gosta ou não. Até porque... É cultural isso, Não, né? exatamente. Até porque, às vezes, nós fomos apresentados o alimento de uma forma que a gente não gostou. Mas se a gente for apresentado de uma nova forma, pode ser que a gente goste. Exatamente. Não, Então- e também, sabe o que eu acredito? Não sei se eu tô certa ou errada, mas eu acho que o nosso paladar muda. Com Né? certeza. Você não gostava de uma coisa, de repente, não sei se a gente vai ficando mais velho e a gente vai apreciando alguns outros sabores, mas tinha coisa que eu não comia que hoje eu como. Então hoje eu falo, uau. Ou tolera alguns sabores, tolera, algumas coisas, come alguma coisa, né? É que você não gosta, por exemplo. Eu tenho algumas coisas específicas que eu não como. Uma delas é popular, que é a azeitona. Eu não consigo gostar de azeitona. Hoje eu tolero azeitona na receita, se tiver algum lugar que eu vá comer, mas eu tiro. Antes, tudo que estava em volta eu tirava porque o gosto ficava presente. Hoje, se eu tiver que morder alguma coisa, já tolero, já me acostumei. Mas assim, tinha coisas na minha infância que eu não comia. E depois você vai aprendendo a trabalhar. Eu acho que você cozinhar também traz muito disso, porque você E tudo prepara, que você faz, você prova, com né? certeza. Sempre. Até quando tem azeitona. Eu sei que eu não... Aí eu experimento. Porque é difícil para um chefe não gostar de alguma coisa, né? Porque você vai ter que provar de tudo e Não, tudo eu conheço, pra misturar, né? conheço muitas pessoas que não comem, mas tem essa inteligência emocional de falar, olha, eu não gosto, mas eu sei qual é o ponto, como é que tem que fazer. Mas eu já trabalhei com pessoas que não comiam frutos do mar e era chefe, falei, cara, mas como é que você vai experimentar? Não, eu sei que tá bom. Falei, cara, desculpa. Como que você vai botar o dedo no peixe e vai saber se tá bom? Não. Por mais que você não goste, a gente tem que experimentar, ou então a gente fica nichado numa determinada área da gastronomia, não tem como. Então aqui agora você dourou todas as sementes. Isso, já desliguei. Aí você botou um pouquinho de azeite? Um pouquinho de azeite. Aqui a gente tá usando um azeite de avocado, de abacate. Isso é legal. Aqui é mais comum, né? Ele é neutro. Não é caro, né, gente? Porque no Brasil é um preço um pouquinho mais alto, Não, né? e lá é muito presente o aroma de avocado no Aqui não azeite. tem, Não você tem viu? não, parece tem um nada, azeite normal. Não tem nada. Eu aqui em casa, eu uso o de avocado pra cozinhar, uso de coco e uso também que eu sou apaixonada pelo sessame, pelo de gergelim. Eu amo Mas também. eu tenho que cuidar, porque senão eu quero botar em tudo, sabe? Porque eu descobri que é saudável. Não, eu prefiro torrado pra finalizar. Nossa, maravilhoso. Eu falo, tá sem graça, joga um gergelim sessame. torrado que dá um up em qualquer receita. Adoro. Não, e aqui, isso aqui também, por exemplo, se não tivesse as frutas secas, ou até se tivesse, não tem problema, poderia funcionar como uma granola salgada. Porque eu usei seu mix de temperos que tem limão, então fica ótimo. E aí Que você é o Mr. Dash, né? Que não tem nenhum tipo de sal, não né? tem sal. E aí eu até Super coloquei um indicado. pouquinho de sal. E aí você pode colocar outra especiaria. Eu gosto de curry, de páprica, né? Aí fica à vontade. Então eu coloco um pouco de azeite, dou essa temperada. Isso, gente, pode colocar em qualquer salada, colocar em sopa. Essas nuts assim, fica maravilhosa, dá uma Aí, crocânciazinha. Amanda, fica a dica da sopa. A nuts. Sacia, gordura boa, bacana, temperadinha. E vai ajudar a substituir a crocância da batata palha nessa receita. Entendi. Gente, além de tudo, essa chefe, ela ainda assina cardápios especiais. Então, se você tem um bar, um restaurante, hotel, ela consegue ir, fazer uma consultoria e preparar todo o cardápio assinado por ela, gente. Uma chefe de respeito. E aí a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão tendo mais restrições, né? Cada vez mais, Elas né? têm essa preferência por alimentos mais saudáveis, então é muito importante que qualquer estabelecimento, mesmo que ele seja de comida tradicional, ele tenha alguma opção vegetariana ou sem glúten ou low carb que se adapte para Pra aquela pessoa, pessoa, né? porque eu via o movimento das pessoas, um grupo de pessoas indo para um determinado lugar, um restaurante vegetariano, porque uma pessoa ou duas não comiam. Uau! Lá no Brasil estava acontecendo isso. O que os restaurantes começaram a fazer? Começaram a se adaptar para que eles não fossem a outro restaurante, para que eles trouxessem pessoas vegetarianas ou veganas que tivessem algum tipo de restrição, porque já estava seguro para elas ali. Entendi. Tá, então vamos voltar aqui pro nosso prato. Agora a gente torrou ali
as nuts. Isso. E agora como é que a gente Agora funciona? você vai misturar partes secas, que são esses. Esse com frango, como é que também. ele tá? Ele Como é que tá a gente fez pronto. esse frango? Eu fiz ele na panela de pressão bem brasileiro. Panela de pressão, desfiou. Desfiei. Sem nada. É. Eu temperei ele, eu gosto de temperar com um pouquinho de laranja, azeite, sal, pimenta. Aí grelha na panela de pressão. Ficou dourado, eu coloco água, coloco temperos a gosto, um pouco de cúrcuma, páprica. 15 minutos depois da pressão, desligou, escorreu e só sacudir a panelinha. Aí, a desfiar. minha irmã sabia que ela não sabia desse truque de sacudir a panela? O quê? Maravilhoso. Aham. Sábado passado eu mostrei pra ela, ela falou, agora tem que desfiar o frango. Eu falei, peraí, tampa a panela e vamos sacudir a panela, que o frango sai desfiado, Saiu gente. assim, perfeito, fica macio. Aproveita, se você desfiar o frango na panela, marca a gente aqui no comentários e mostra pra gente que você desfiou o frango aí na panelinha, viu? Gente, nunca mais vai querer saber de outra vida. Vai querer comer frango desfiado toda hora. As Porque amigas fica vão ficar molhadinho. como? Sem penas. Fica molhadinho, fica ótimo. Ó, então você pode já preparar, misturar essas partes secas, o frango. E eu vou ajustar o sabor aí do nosso molho. E eu tô usando 2 tipos de iogurte. O grego, que ele dá mais consistência. Que ele é mais... É mais firme. Firme. E o de kefir, que é mais líquido, vai ajudar a dar uma fluidez, tem probiótico, então E tudo isso a gente encontra no Brasil também, né? encontra no Brasil. Por Tá. isso que eu peguei, não peguei o repolho frisê. Pelo amor de Deus! Mas podia ser francês. cego, é. Aí eu coloquei que a gente tem no Brasil mesmo, coisas bem simples, né? Que qualquer pessoa pode comprar em qualquer mercado. E o que não pode faltar na sua receita? Na minha receita, O que você, assim, sempre fala, bom, aqui não pode... O que você carrega nas suas, nas suas decisões dos pratos, assim? O que não falta? 2 coisas importantes pra mim. Texturas e crocâncias, assim, molhada com crocante, então eu gosto dessa brincadeira. E cor. Então, eu sempre vou ter coisas coloridas e juntar essas texturas. Então, aqui a gente tem cores e... Cor traz eu nem alegria pra sabia que vida, você me né? perguntar isso, mas assim, cor e textura é uma coisa que é muito automático nas minhas criações também. De texturas, É, né? de textura, de textura. A Lorena, ela fez o cardápio lá do meu bar de Parintins e é exatamente isso, ela trouxe a textura. E pensa que em Parintins a gente não tem tanto acesso a muitos alimentos, né? Então é bem restrito, mas você conseguiu com maestria fazer um cardápio incrível. Pesquisar e colocar em prática. Você de Manaus passa lá em Parintins. Certeza. Então bora voltar. Como que a gente faz? Então, você pode misturar toda a parte, usar esse bowl. Tá. Aí vai misturando. Tem ordem? Não, né? Não. É aquele mexidão mesmo de casa, pegar o que sobrou, trazer um pouco de classe, dar uma reinventada com aquelas sobrinhas da geladeira. A gente consegue transformar num prato mais chique. E acaba, né, Lu, também que o design, ele tá junto com você também, né? Porque no final, aonde você acaba? No design do prato, né? Exatamente. Não tinha pensado nisso, mas faz todo garota! sentido. Com certeza. É isso. Porque ele tá junto com você, né? Sempre. E isso aqui também é legal porque você pode servir dentro de um sanduíche, dentro de uma folha de couve, substituindo o pão sírio. Você pode trocar o frango por atum, colocar bacalhau, e você pode fazer essa brincadeira também. Então, usar o que você tiver em casa. Você vai querer colocar... Vou. Peraí, deixa eu só dar uma mexida aqui agora, né? Pra ele dar uma... Porque o nosso bowl tá meio Você quer pequeno. cortar que eu jogo pra trás isso aqui? Pode. Tá. Peraí. Isso. Tu quer usar o garfo e os Acho dois que garfos? é melhor, né? Porque esse aqui não tá dando muito certo, não. Vamos dar aquela mexida agora aqui. Quero. Queria um bowl maior. Então, se não possível. tinha... Tá. É. Peraí, corta. Ele corta. Aí a gente faz aqui a mexidinha. Desculpa aí, mas vai ter que ser aqui, ó. Ah, melhorou. Mas, Glória a Deus. mas vai aparecer, não vai aparecer... Não, mas tudo bem, mas aí a gente... A gente Já mostra passa o pano. assim, ó. Assim, eu vou lavar rapidinho, peraí. Tá. Um segundo, diretor. Porque não dá. Ai, que calor que dá, né? Sabe o que você pode fazer? Você finge, então vou colocar pra maior pra entrar os outros Isso. ingredientes Aí ele e tal. corta no corte, né? Isso. Eles vão ver que tá numa cor, voltou na outra. Não, mas agora a gente vai falar, a gente vai introduzir. Aparece aí, mexer. Então eu vou mexendo, né, diretor? E a troca do bowl? Acho que o bowl você vai ter Eu que posso de repente... pegar, vai assim, pegar. fingir que eu vou pegar aqui vai em algum pegar, lugar. Vai pegar. Ou pega ali, ó, vai e volta, não tem problema. Tá, sai do plano. Sai do plano e volta. Tá. Não, volta você, deixa o bowl aí. Você vai e Volta, aí, Tá. Ah. Tá bom.
Tá. Atenção. Gravando. Então, eu vou dar aqui uma mexida, mas acho que eu preciso de um Vou bowl pegar maior. um bowl maior pra você, Por peraí. favor, que eu acho que é melhor. Aí a gente vai dar uma misturada melhor, ó. Não é transparente, mas, gente, com certeza. Ó, agora sim. Olha a cor aí, gente. Já super vou colocar colorido. nossa Aí agora a gente vai granola. colocar... Ai, tá me dando água na boca. Nossa, aqui dá um Granola, tchanzinho. né? É. E olha a crocância. E tá Esse vendo? aí A gente, serve às pra vezes, tudo. serve pra colocar, como você falou, né? Na sopa, na salada. Vai colocar uma outra receita doce, por exemplo, mas tosta antes pra levantar esse aroma que tem nas... Olha que dica legal. Vamos tostar pra poder vir com aroma, textura. Gente, tô aqui mexendo, ó. Agora é a hora que a gente solta o pagodinho. Não, isso aí agora no verão também, geladinho, deixa na geladeira, vai trabalhar, faz alguma coisa, leva na marmita, não tem problema nenhum. Aí não tem desculpa pra comer saudável. Quem não tem desculpa, come... Aí, ó, agora é Os dois iogurtes. os dois iogurtes. Você já misturou? Já. Tá, misturou aqui os dois iogurtes. Aí vamos colocar aos poucos pra não ficar muito molhado. Tá. Aqui é bem, ó, não precisa picar igual o chefe, nada. Vamos rasgar na mão. Vamos fazer selvagem, que a gente gosta de ser selvagem. Não, o famoso rústico. O rústico, a gente é rústica, gente. A gente é super rústica aqui. Olha que delícia, já Vai dando uma corzinha, cor, né? Eu gosto de colocar também, que fica legal, rabanete. Pra adoro quem gosta, rabanete. rabanete fica legal, dá um rosinha. Nossa, sabe o que eu faço em casa? Eu ralo o rabanete, ralo não, eu corto ele em rodelinha e boto numa aguinha com um pouquinho de vinagre e como de snack. Fica tipo um picles. É, fica uma delícia, adoro, adoro. Pepino cai bem, são coisas refrescantes também, fica bem legal. É, Ó, já tá dando uma carinha. já deu uma carinha de verdinho aqui. Quando joga um verdinho, fica tudo mais feliz, né? Um falo- verdinho é mara, Eu falo, gente. Quem coloca não uma gosta de alegria, verdinho? coloca uma alegria no prato. É, e você gosta de um verdinho? Me fala aqui, que eu quero saber. Ó, aí ó, um azeite agora. Vou colocar uma pimentinha. E Ó, a tá vendo? Eu não pimentinha? colocaria mais nada de iogurte. Pra mim Porque já já tá bom. deu, né, a textura. É, por isso que eu não coloquei tudo. Uma pimentinha. Uma pimentinha. Eu tô cheia de salsinha na mão aqui. Agora ela tá usando um limão siciliano. Aqui. Lembrando que a gente já colocou aquele seu tempero de limão. Que é o Mr. Dash, né? Que a Exato. gente usou aqui. É. E aí, só pra também trazer esse frescor, essa acidez que é importante ter, porque o iogurte tá sem tempero. É. Então a gente acaba ajustando. Deixa eu só dar uma É, limpadinha e eu aqui. adoro essa coisa do ácido, que eu acho que Também. falta. Uma das coisas que meu marido me ensinou, que meu marido é chefe, né? Não assim igual você, mas ele é meu chefe lá de casa, meu masterchef, marido lindo. Ele me ensinou a tomar sopa com limão. Essa daí eu não conheço. Adoro tomar Bota umas canja, gotinhas? limão. Ai, que delícia. Gente, um fiozinho de azeite, ó. Delícia. Essa eu gostei dessa dica. E olha, não, mas faz sentido porque eu coloco lemon pepper, então é verdade. Mas o limão, Aham. sabe, em si, mesmo na hora, assim, espremidinho, gente, que sabor. Gostei dessa dica. Gostosa. Vamos anotar pra É. colocar nas próximas. E agora tá pronto. Tá pronto, gente. Mais fácil que Gente! isso. Já compra picado no mercado, não dá trabalho nenhum. Agora vamos àquela hora, né? Vamos agora àquela hora. Você quer arrumar ou eu arrumo? Pode arrumar que eu Posso decoro. botar? Uhum. Agora aqui isso. Vou pegar um pouquinho nessa aqui, ó. Ai, traz o outro prato aqui perto mais pra mim, por favor. Aí. Aí agora a gente vai colocar no prato, porque chegou aquela hora maravilhosa, meu povo. Vou experimentar. Eu vou abrir uma live em breve com a Lorena aqui, hein, gente? Porque ela tá por aqui nos visitando, então eu vou fazer live com ela pra gente poder trazer mais sabores e amores. Então eu tô abrindo a live agora pra gente ver o que vai acontecer por aí, hein, gente? Vamos ver. Abre a live. Bora lá. Então agora tá aqui o nosso bowl. Traz meu sino pra cá. Agora você vai experimentar e vai bater o sino? É Vamos isso? ver se eu vou bater o sino. Peraí, como é que você quer que eu bata o sino se eu não provei? Oh, meu Deus. Vamos botar pra cá. Isso. Olha o nosso prato lindo. Você precisa pegar o seu garfo. Ah, foi pra lá. Foi pra lá que a gente usou, mas tudo bem. A gente é uma produção amigável. Tem problema não. Então vamos lá. Agora, aquela cara de desespero.
Tan, 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 tan. Gente, vamos ver. Colorido tá. Textura boa. Tô comendo com os olhos, tô ficando feliz de ver o prato. Tô querendo comer, tô com água na boca. Agora vamos ao sabor. Vamos lá. Vou tentar pegar um pouquinho de cada, hein? Gucci aqui, ó. Interessante. Eu amei isso. Muito bom. Solta o cachorro, tá aprovado! Vou provar o meu também, né? Menina, que delícia! Eu jamais misturaria o iogurte grego com o kefir. Sério? Na época eu ia pegar um e eu ia achar que, tipo, um tá bom e valeu. Não, pode ser, mas é pra também agregar essa questão do probiótico. Sempre eu penso que na hora que a gente vai se alimentar pode agregar mais nutrientes de alguma forma, né? É, porque é a maneira como você lida, né? A sua culinária. Você lida sempre pro bem-estar. E conta pra mim hoje, você tem uma linha de produtos no Zona Sul, no Brasil, que é no Rio de Janeiro. É um mercado no Rio de Janeiro, né? Isso. Me conta um pouco do seu produto, que é apaixonante, né? Então, eu criei a Muito Mais, tem mais ou menos 2 anos, mas 1 ano que a gente conseguiu colocá-la em prática. Ela é uma linha de comidas, né, refeições ultra congeladas. Ultra congeladas. Qual a diferença de ultra congelada pro congelado? Ultracongelamento, ele ajuda a não formar os cristais de gelo. Então, quando descongela, ele fica mais parecido da forma natural possível e ajuda a preservar os nutrientes. Então, a melhor forma que a gente tem hoje de congelar o alimento. Então, é a técnica que a gente utiliza lá na fábrica. E eu foquei muito em alimentação limpa. Muitas opções vegetarianas e veganas. Tem opção low carb, tem kit detox. Que já vai tudo prático na sua casa. Então, eu quis trazer pratos novos, pratos que já eram sucesso nas minhas aulas, que os clientes pediam muito, e reinventar pratos que já existem. Então, tem um prato que eu gosto muito, na linha que é a feijoada invertida, que é o feijão branco com arroz negro. Nossa! Ele invertida? Por causa disso. E ele é vegano, então ele vai tofu defumado, shiitake, então é bem legal. Então, gosto de fazer essas brincadeiras para trazer mais essa questão de uma cozinha autoral para o prato. Mas a feijoada dela, meu amor, é de matar, viu? O meu marido, que é gringo, fala que é a melhor feijoada que ele comeu na vida dele. Que honra. Inesquecível. A tradicional foi boa, agora tem que fazer uma na versão saudável para mostrar que pode ser tão bom quanto, Tão né? bom quanto. Exato. Gente, esse papo tá muito bom, mas se a gente ficar por aqui, a gente vai ficar até amanhã e não vai dar. Ela vai ter que voltar. Vai ser esse o acordo. Então agora a gente vai fazer um bate-bola. Tá, Tá? vamos Vou lá. te falar e você fala o que vem na sua cabeça. Tá bom. Eu não suporto. Injustiça. Eu adoro. Se eu falar, vocês vão rir. Vai. Eu adoro ver vídeo idiota na internet. Ela adora, ué. Eu adoro. Tá ótimo. Mas é o seu coisas assim, passatempo. meu passatempo. Tá ótimo. Tenho um profundo respeito por... Por gente corajosa. Meu maior complexo é... O maior complexo é não ter concluído meu curso de inglês quando eu era mais nova. Menina, quando a gente bate nos Estados Unidos é que a gente fala, meu, por que eu não escutei minha mãe e fui lá na Exato. cultura inglesa? Fazer Exato. minha aulinha, né? Exato. Mas é isso. Façam, jovens. Façam mesmo, é verdade. Mas nem tudo tá perdido, porque a gente tem inteligência. Com certeza. Né? É só a gente seguir um caminho aí e focar. Com A gente é certeza. bem inteligente pra isso. Olha eu falando inglês, brigando inglês. Que diria? Cheguei aqui sem falar nada, Lô. Com gíria. Minha irmã que te diz, orgulhosa quando eu brigo. Você lê? Leio. Lê, tem costume de ler? Leio, gosto bastante. Que bom. Tem um livro que você indicaria? Tem. Eu esqueci o nome do autor, acho que é John Bevere, se chama O Princípio da Honra. Princípio da honra. Ele fala a relação da gente honrar as pessoas e os princípios espirituais que vêm por trás disso. Legal. Um sonho de consumo. De verdade, ser feliz.
Isso tá fácil. Ser feliz. Tá no caminho. Ser feliz. Deus pra você? É tudo pra mim, é meu guia, é a minha referência. Eu até falei pro meu marido, eu quero estar aqui, onde quer que eu esteja, eu quero estar no centro da vontade dele. Porque eu sei que se eu estiver no centro da vontade dele, todas as outras coisas vão fluir de uma forma positiva, feliz, vai dar tudo certo. Ai, que linda, gente! Gente, essa foi Lorena Abreu, nossa chefe, personal chefe das estrelas, amiga, querida. E agora... Peraí, que você não vai sair dessa não, tá? Tá bom. A gente vai ter que cantar a música da Xuxa. Ai, meu sonho vai ser realizado. Meu sonho, eu tava esperando por isso. Solta, DJ. Cadê DJ? Cadê o DJ? Falhou. Explodindo da mesma alegria, unidos na mesma folia. Aqui todo mundo é irmão. Se a gente faz e a galera responde já não fica tão longe nosso canto de paz. Eva! Adorei! Foi maravilhoso. Oi, Mara! Amei. Fica com a gente.